A molhabilidade é um fenômeno físico-químico que envolve a interação entre superfícies sólidas e líquidas, sendo definida pelo ângulo formado pela interface sólido-líquido e pelo líquido em contato com a superfície. Esse ângulo de contato é fundamental na caracterização das propriedades de superfícies diferentes. Para a medição desses ângulos de contato, existe atualmente um equipamento que pode ser chamado de tensiômetro, goniômetro de ângulo de contato e algumas outras variações de nome. Nele, os processos são facilitados e padronizados, mas ainda se faz necessário que o operador da máquina seja ativo. O funcionamento desse aparelho se dá a partir da conexão de uma lente focal regulável com um software, conjunto esse que fornece a visão de uma gota ao ser despejada, permitindo a captura de uma imagem da disposição do líquido escolhido no material desejado. Por fim, o operador deve concluir o procedimento utilizando o software para realizar as determinações matemáticas esperadas. Contudo, esse equipamento se trata de uma ferramenta de difícil acesso, principalmente pelos altos custos, sendo inclusive precificada por orçamento. Porém, como base comparativa, encontramos um anúncio com o preço de venda de 10 lakhs. Sabendo que um lakh equivale a 100 mil e fazendo a conversão entre a rupia indiana e o real brasileiro, conclui-se que o custo mínimo de um desses gira em torno de 60 mil. Iniciemos o projeto a partir das partes que identificamos na composição do goniômetro. Para substituir a seringa de um tensiômetro de contato, utilizamos uma bureta, um conta-gotas e uma pipeta de Pasteur. Para o fundo das imagens, testamos primeiramente uma caixa de papelão pintada com tinta preta. Em seguida, testamos uma bandeja plástica branca iluminada com uma lanterna de celular. E por fim, usamos uma lâmpada móvel e uma caixa de papelão revestida com sulfite branca e coberta com 3 camadas de TNT. Para capturar as imagens, utilizamos a câmera de um celular que foi fixada. Por fim, chegamos em uma montagem satisfatória para os resultados, visando garantir padronização e eficácia. Como itens fixos, tivemos 2 suportes universais, uma garra de castalói, 2 pinças com mufa, lâmpada de luz branca, smartphone e caixa revestida com material branco. Enquanto, como itens rotativos, tivemos os gotejadores testados, bureta, conta-gotas e pipeta de Pasteur. Assim, conseguimos obter uma boa quantidade não só de imagens capturadas, como também de medições realizadas. Sendo uma plataforma online e de fácil utilização, ela consegue fornecer de maneira gratuita a possibilidade de realizar as medições nas próprias imagens de maneira simplificada. Assim, conseguimos obter uma boa quantidade não só de imagens capturadas, como também de medições realizadas. Foram realizadas 6 medições com a bureta, conta-gotas e pipeta de Pasteur para cada tipo de material. Como o tensiômetro é um equipamento de difícil acesso, partiu-se do pressuposto de que seria preciso, e assim foram realizadas somente 2 medições. A tabela apresenta as médias das medições, sendo as mais próximas dos valores obtidos no tensiômetro destacadas em vermelho. Para uma segunda comparação, o cálculo apresentado foi realizado utilizando a fórmula de taxa de variação percentual, computando a média dos dados retirados da bureta, conta-gotas e pipeta de Pasteur em 3 grupos de 2 para uma apuração semelhante à do tensiômetro. Em seguida, calculou-se a taxa de variação das medidas do tensiômetro e notou-se que, apesar de o resultado desejado e esperado ser sempre o mais próximo possível de zero, não foi o que mais ocorreu. Além disso, calculou-se os desvios padrões das médias dos materiais. Observa-se que os resultados ficaram variados entre cada instrumento. Para a conta-gotas e a pipeta de Pasteur, os desvios foram os que mais se aproximaram para a maioria dos materiais. Já para a bureta, podemos ver que as diferenças foram mais expressivas. Com isso, concluímos que o setup pode ser facilmente montado e utilizado, bem como as medidas são facilmente feitas no GeoGebra. Além disso, o fundo branco se mostrou muito melhor, pois produz uma maior qualidade de foco para as imagens, beneficiando as medições dos ângulos. Por fim, quando reunimos os resultados obtidos no nosso setup, pôde-se perceber que os 3 instrumentos não apresentavam uma regularidade entre si, visto o desvio padrão de cada amostra de material. Somado a isso, não há recorrência de similaridade entre os resultados dos instrumentos e o tensiômetro, que também apresentou variações. Diante disso, pode-se perceber que o estudo do fenômeno de molhabilidade através das medições de ângulos de contato é algo que exige um grande número de repetições, visando assim a diminuição do impacto negativo das imprecisões envolvidas na caracterização das propriedades de superfícies testadas.